no capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos refletir aqui. Hoje é uma noite oportuna. Glória a Deus. Jesus se faz presente aqui, né? Todos acharam? Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 1. Você aí da internet, né, tem um exemplar da Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiada. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra se prostituíram com ela, viveram em delícias, chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e cavalos, carros, corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, está aqui um texto escatológico, futuro, que nos mostra a queda de um sistema religioso que vai ocorrer durante o chamado período da grande tribulação, momento em que o anticristo estará reinando aqui, governando sobre essa terra. E isso que eu vou falar aqui nessa noite, todos os irmãos já sabem que não é uma fábula, é verdade, vai acontecer. E eu tenho dito para os irmãos sempre aqui, que todo o cenário mundial, geopolítico, está sendo preparado para o momento em que vai começar o governo desse personagem
que nós não sabemos quem é, e não sabemos também se ele já nasceu. Nós não sabemos, mas a Bíblia, à luz da Bíblia, nós podemos conjecturar algumas coisas e saber que está muito próximo o surgimento desse personagem chamado Anticristo, aquele que se opõe a Cristo, chamado também de homem do pecado na Bíblia, filho da perdição, iníquo, rei do sul, no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, né? Chamado de chifre pequeno no capítulo 8 do profeta Daniel, chamado de videira da terra no capítulo 14 do livro do Apocalipse, e vários outros pronomes ou títulos que são aplicados a esse personagem maligno que estará atuando num período de 7 anos na terra, sob a égide de Satanás. Ele será alguém que vai trazer um marco negativo muito grande para a humanidade, muito mais que Hitler e os grandes fascínoras que passaram pela história da humanidade. E quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, nós precisamos pensar muito sério sobre o momento em que Deus começará a julgar a humanidade. Vai acontecer quando iniciar-se o período da grande tribulação na terra. A igreja não estará aqui mais, a igreja já foi tirada, o chamado arrebatamento da igreja já aconteceu, e os salvos já estarão com Jesus para sempre. Entretanto, irmãos, aqueles que ficarem aqui para atravessarem esse período mais triste e nebuloso da história da humanidade, que foi falado pelo profeta Daniel e foi ratificado por Jesus em Mateus 24, quando Jesus disse: quem lê entenda o que o profeta Daniel vos escreveu. E ele diz: haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que a humanidade surgiu. Então será algo aqui indescritível, inimaginável para nós aqui pensar o que vai acontecer. E assim como Jesus tem a sua noiva fiel, a igreja do arrebatamento, a igreja fiel, a igreja pura e imaculada, a eleita de Deus, queimada pelo sol da justiça, aquela que não se mistura com as coisas aí de fora, e aquela que não se remove dos princípios e do ensinamento que a palavra de Deus traz. A igreja fiel, ela aguarda, ela anseia, ela anela pelo seu noivo, pela chegada do seu noivo, e pelo momento, como a Andréia anelava por um momento que aconteceu aqui ontem, chegada do noivo e o casamento. Assim é o coração da igreja do arrebatamento. Ela está ansiosa, ela está aguardando esse momento ímpar, ela está preparada, adornada, né? Ela não tem mácula, ela está preparada para encontrar-se com o seu noivo, e esse noivo é o Senhor Jesus. Agora, o anticristo tem uma noiva também, porque ele imita Jesus. Essa noiva é a grande Babilônia. Esse texto que nós lemos aqui no Novo Testamento, ele é uma equação do capítulo 47 do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou, irmãos, aproximadamente 800 anos antes de João ter essa visão. Para os irmãos ver o que é a Bíblia, o que é esse livro que nós estamos com ele aqui agora, e que nós deveremos amá-lo sempre, porque esse livro não é algo simples e que tem equívocos nele, é inerrante. O que o profeta Isaías sabia sobre isso, e o apóstolo João, 800 anos depois, ele vem profetizar a queda da Babilônia, e o capítulo 47 do livro do profeta Isaías, o versículo 8, fala sobre o exclusivismo que essa organização religiosa falsa, ela tem no seu coração, entendendo que só eles são salvos, só ela é salva. E o que seria então esse falso cristianismo? Isso aqui, na verdade, irmãos, vai ser uma mistura de religiões que vai acontecer nos dias da grande tribulação.
e já está sendo preparado no mundo. Os irmãos já ouviram falar de ecumenismo? O que é o ecumenismo? É um sistema que está sendo preparado pelos grandes líderes religiosos do mundo, aqueles que têm muita influência, para que haja uma unificação das religiões. Também tem a nova ordem mundial, talvez os irmãos já tenham ouvido falar também, que tem trabalhado assiduamente, incansavelmente, para que esse projeto seja colocado, para que as religiões se unam, né? Hoje eu estava em casa agora à tarde, e eu participo de um grupo de WhatsApp dos pastores da convenção, da Confraderge, que é a convenção que nós pertencemos. E um pastor que está no grupo lá, ele na verdade ele fez isso assim, sem perceber. A intenção dele era outra. E ele colocou um cidadão falando no grupo, e esse cidadão disse assim, ó: atenção, vocês aí. Eu não sei se esse rapaz é pastor que falou. Eu quero chamar a atenção do Brasil. Não importa a doutrina, não importa a placa, ele falou. O importante é que todos nós oremos pelo Brasil nesse momento. E quando ele falou isso, ele começou a falar sobre a maçonaria, que vai ter um papel preponderante também, irmãos, na atuação do anticristo, viu? A maçonaria, com certeza, porque a história do Brasil e do mundo ela é inerente à atuação da maçonaria. Mas quando ele falou isso, eu mandei um zap no grupo, falando para os pastores: que história é essa? De não importa a doutrina e não importa a fé. Não, o importante é que nós todos estejamos orando. E os irmãos sabem que isso não é verdade. Eu já ensinei aos irmãos aqui. Por exemplo, é simples. Se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu posso pegar um carro ou um ônibus e esse veículo tomar qualquer direção para ele chegar no Rio de Janeiro? Posso? Se eu pegar o meu carro e falar assim: eu vou para o Rio agora, e eu pegar e aleatoriamente eu escolher qualquer estrada, eu chego lá? Não, irmãos. Importa sim. A doutrina é fundamental. O que nós aprendemos, doutrina é ensinamento. O que nós precisamos aprender, a doutrina está aqui na Bíblia, tem que ser pautado aqui. Cristianismo tem que ser pautado na Bíblia, porque a Bíblia é um instrumento da verdade teológica do cristianismo. E aí eu respondi lá no grupo, e aí o pastor pediu desculpa: pastor Mauro, o senhor me desculpa aí que eu não tinha nem pensado nisso. É que ele falou assim: talvez eu não tenha a percepção do apologista, o olho clínico para perceber. E outros pastores começaram a mandar também, corroborando, dizendo: não, realmente nós não tínhamos pensado. A intenção foi boa, entretanto, tem que saber a fonte, né? Por exemplo, quando você vê uma mensagem espírita, está lá Chico Xavier falando, tem palavras bonitas que ele está falando lá, mas nós temos que saber a origem, a fonte. Quem é que está falando? É alguém que invocava os mortos, praticava necromancia, invocava mortos, psicografia. Isso a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse. Não pode invocar os mortos. Os mortos estão dormindo um sono, não sua alma. O corpo está no pó da terra, e a sua alma está aguardando o momento para que o juízo de Deus venha. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Então, irmãos, tem que tomar cuidado. E eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos aqui. Inclusive tem um livro que eu até comprei ele, eu recomendo para os irmãos, chama As Catacumbas de Roma. É um escritor tem um cabedal muito bom nessa área, um pesquisador, e ele, do século XIX, é um livro da CPAD, As Catacumbas de Roma. O que são as Catacumbas de Roma? São galerias por baixo da cidade de Roma, onde os cristãos eram sepultados, porque eles não tinham possibilidade de ter sepultura, e não tinha autorização para sepultado no cemitério dos romanos. Então ele era sepultado subterrâneo nas galerias. E depois de muito tempo, os pesquisadores na Idade Média começaram para frente um pouco melhor. Isso aconteceu na Idade Média. Depois de muito tempo, os pesquisadores descobriram e começaram a pesquisar e começaram a ver as lápides que tinham registrados em latim, né, debaixo da cidade de Roma. Quantas pessoas que morreram
martirizadas. Irmãos, vocês não têm ideia, vocês não têm noção, talvez nem eu aqui consiga pensar quantas pessoas morreram durante o Império Romano. Pessoas que eram queimadas vivas com piche quente, iluminando o jardim do imperador de Roma. Pessoas que eram lançadas para os leões, para os ursos, para os touros ferozes da Líbia. Eles colocavam os animais também como espetáculo, leões em combate com os touros da Líbia, ursos combatendo com os elefantes, para eles ficarem assistindo e batendo palmas. Pessoas que eram totalmente destroçadas nas arenas, no Coliseu, pessoas que eram moídas naqueles combates, e eles matavam as pessoas, e faziam toda sorte de maldade, e os cristãos que morriam por amor ao Evangelho, eles eram sepultados nas catacumbas de Roma, e ali tem muitas histórias que foram trazidas pelos pesquisadores, e eu fiquei pensando lendo esse texto. Quero ler um outro texto, quero que projete ali por favor, Júlio, um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Observe comigo, o capítulo 16, olha o que Jesus vai falar, irmãos, o dono da igreja, olha o que ele vai falar, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim, a palavra do Senhor, João capítulo 16, versículos 1 e 2, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Perceberam? Dizendo que estava fazendo em nome de Deus. Na Idade Média, a Inquisição matando pessoas, dizendo que estava fazendo em nome de Deus. Então Jesus já havia vaticinado sobre isso. E aqui, olhando para o texto agora que nós lemos sobre o falso cristianismo, sobre a união das religiões, a queda da Babilônia, aqui ele está falando não só de um sistema religioso, mas ele está falando de uma cidade também. E essa cidade, irmãos, é a cidade de Roma. A única cidade que a Bíblia mostra, a história mostra, que tem 7 colinas. A cidade das 7 colinas é Roma. E quando a gente vai ler o capítulo 17, aqui, do próprio livro do Apocalipse, nós vamos ver que essa cidade, olha o capítulo 17, versículo 1 em diante, diz assim: um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, quer dizer, muitos povos, ela governa sobre muita gente, com qual se prostituíram os reis da terra, e que habitam na terra, embebedaram com vida a sua fornicação. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher. Mulher significa instituição religiosa, pode ser falsa ou verdadeira, sobre uma besta de cor escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmias. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9: isto é para a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Então é uma cidade. Nessa cidade haverá um sistema de religião falsa, e o anticristo será o seu líder. A união das religiões. Então o que é que Deus está mostrando para nós aqui nessa noite à luz da Bíblia? Irmãos, nós temos que estar no Evangelho, se firmar no Evangelho, buscar servir a Cristo, o Rei da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, e Ele vai vir buscar a sua igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. Essa noite é uma noite de reflexão. Nós estamos aqui para relembrar a morte dele, porque ele deu a sua vida para poder resgatar aqueles que se havia perdido. Ele é como o médico que veio para o doente, como o Danilo leu aqui. Ele é a única esperança dessa humanidade. Haverá um tempo, irmãos, em que
A porta da salvação, da graça, estará fechada. Não haverá mais possibilidade de alguém se arrepender. Mas hoje, ainda nesta noite, há uma esperança. Há uma porta aberta de salvação. E qualquer um de nós temos a oportunidade de entrar por ela, seguir por ela. Jesus disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas no outro texto, ele coloca nós como porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que seria o nosso coração, numa metáfora, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não importa, irmãos, que esses cristãos, milhares e milhares, milhões deles, porque foi catalogado até hoje, irmã Roberta, apenas 70 mil sepulturas, mas tem mais de 3 milhões aproximadamente de pessoas que foram sepultadas nas catacumbas de Roma. Então, aquelas pessoas que foram martirizadas e morreram por amor a Deus, por amor a Cristo, não importa, um dia eles ressurgirão do pó da sepultura, eles serão ressuscitados, receberão novos corpos, corpos que nunca mais morrerá, nunca mais ficará doente, nunca mais passará por fragilidade, por depressão, por nada, e estarão para sempre com o Senhor, louvando o seu nome, dizendo que Ele é santo, e a Bíblia diz que Ele nos conduzirá para as águas tranquilas, para o rio da vida. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele nos conduzirá para o verdadeiro pastor, o sumo pastor, aquele que é o pastor dos pastores das igrejas também, aquele que dá aos pastores para que cuidem da igreja. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias: eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e com entendimento. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo para a obra do ministério. Então, irmãos, nessa noite o Senhor está falando conosco. Vai haver um tempo terrível de angústia, grande tribulação vai vir, o cenário mundial está apontando para isso. Hoje nós estávamos conversando em casa e nós estamos falando sobre o que está acontecendo no mundo, as empresas, a pressão, o caos. Irmãos, vai chegar um tempo, pode escrever o que eu estou falando, que vai ficar impossível das pessoas conseguir trabalhar num lugar. Não vai conseguir. Tamanha será a pressão, tamanha será o ambiente negativo, né? As pessoas novas aí, jovens, estão sendo afastados das empresas por causa de crises de depressão, crise de pânico. Isso daí é um sinal para nós, irmãos. Esse dia eu tive aqui num comércio, uma mulher falou assim: nossa, o senhor percebeu como que o tempo está passando rápido? Falei para ela: não, o tempo está passando a mesma coisa que passava há 100 anos atrás. Será? Eu falei: tá. É que o ser humano arrumou mais coisas para fazer. O ser humano foi acumulando mais coisas, mais prerrogativas, mais funções, mais tarefas, e ele perdeu o controle, ele não consegue fazer mais. Ora, a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 4 do livro do profeta Daniel: tu porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, porque no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Quer dizer, eles estão cada vez mais procurando mais coisas, mais tarefas, mais trabalho, mais acúmulo, querem mais dinheiro, querem comprar mais coisas, e o mundo está entrando no caos. Um dia eu ouvi um senhor falando assim: o dia para mim tinha que ter 30 horas, porque 24 está pequeno, não consigo mais fazer o que eu fazia. Isso é um sinal. Olha, Jesus disse assim: olhai, acautelai-vos, olhai. Quando ele diz assim, ele está dizendo: eu estou próximo, eu estou avisando, eu estou admoestando vocês, eu vou voltar. O mundo mergulhará no caos, e esse grande sistema religioso que eu acabei de ler, chamado Babilônia, já está sendo preparado aí, com os grandes líderes religiosos, políticos, os que têm influência da maçonaria também, para que eles possam então colocar em prática o projeto que eles estão já engendrando há muito tempo. E nesta noite o Espírito Santo está falando conosco. Aqueles que já estão firmes, continuem firmes. Aqueles que ainda não têm Jesus, se prepare, receba Jesus, entregue sua família nas mãos dele, deixe ele cuidar da sua família e da tua casa,
que Ele vai fazer uma grande obra, mas você precisa tomar uma decisão também. Irmãos, estou indo para o fim já dessa reflexão. Percebam um versículo comigo, que a cidade de Roma, ela foi, no mundo antigo, considerada uma das maiores cidades, mais prósperas e mais ricas. O Império Romano foi o império mais extenso em território e em tempo. O Império Romano, ele durou aproximadamente do ano 56 antes de Cristo, aproximadamente, até 476 depois de Cristo. Para os irmãos entenderem a amplitude do Império Romano. E o Império Romano, irmãos, tudo que vocês pensar de degradação do ser humano, eles davam aula. Pode elevar ao quadrado aí. Para os irmãos terem uma ideia, eles, ao acordar, né, os senadores de Roma, aqueles homens poderosos, eles praticavam sexo diante dos criados deles, que estavam servindo o café da manhã para eles. O ser humano, a mulher não era nada. A mulher para eles era um objeto, que eles podiam vender, dar, emprestar, que eles quisessem. Não tinha nenhum valor a mulher no Império Romano. As vidas, as pessoas eram mortas das mais formas cruéis possíveis. Empalamento, crucificação, tudo isso aí foi inventado pelos romanos, né? Todo tipo de atrocidade. Então a cidade de Roma, ela conquistou muito território. Os imperadores de Roma, a grande maioria deles eram bissexuais, homossexuais, sanguinários, pessoas desequilibradas, como Nero, que colocou fogo na própria cidade de Roma e culpou os cristãos. Pegou sua lira e começou a dedilhar a lira, cantando, e depois acusou os cristãos que eles que tinham incendiado Roma. Então depois ele iluminou o seu jardim com cristãos, derramando piche quente sobre eles. Os irmãos imaginam, crianças eram deixadas penduradas em árvores, de cabeça para baixo, e deixavam as formigas, os animais silvestres, ficava dias lá a criança, sendo morta por animais, por formigas, devorada. Eles faziam isso, irmãos. Crucificavam as crianças, matavam as crianças perto dos pais, jogavam as crianças na arena para os leões, para os pais ficarem olhando. Tudo isso eles fizeram. Agora Deus está dizendo aqui na palavra que nós lemos, vai chegar o dia do juízo, Deus vai julgar, Deus vai destruir a cidade de Roma, e Ele vai usar o próprio anticristo, que vai ser o noivo. Ele mesmo vai destruir a sua noiva. Jesus ama a sua noiva, protege ela, cuida dela. Jesus abraça a sua noiva, a igreja fiel, como o noivo abraça a sua noiva, que ama e cuida dela. Agora o anticristo não cuidará dela, ele vai persegui-la e vai se revoltar contra ela. Agora observe o texto que eu vou ler aqui, no livro do Apocalipse, né, que nós acabamos de ler, o capítulo 18. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 13, eles vendiam toda espécie de especiarias, mas canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha é uma farinha especial, a melhor farinha que existe, trigo, gado e ovelhas, e cavalos, carros. Agora observem, corpos e almas de homens. Então vocês perceberam aqui que tem dois princípios: corpos e físico e espiritual. Eles vendiam, ou eles achavam-se dono dos corpos das pessoas, mas também das almas, porque quando eles começaram a corromper o sistema religioso, estou falando do Império Romano, e aí eles começaram a praticar atos do paganismo também. Agora já estou falando da igreja cristã que estava inserida no contexto de Roma. Vocês percebam que eles começaram a vender almas, vender indulgências, vender almas. A pessoa que era indulgência, era o pecado da pessoa que era perdoado, se pagando com dinheiro. E isso foi vendido muito para que se construísse basílicas no contexto cristão. E os imperadores de Roma, eles perseguiam os cristãos de tal maneira que alguns deles se tornaram
perseguidores constantes dos cristãos. Eles já levantavam pela manhã pensando que tipo de atrocidade eles fariam com os cristãos. Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui para nós essa noite? Porque nós precisamos fazer uma reflexão agora. Não basta ir à igreja, não basta seguir uma doutrina, um ensinamento, não basta ter uma religião. E os irmãos sabem que eu tenho falado aqui constantemente: o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma boa notícia, que transforma, que muda, que restaura, que restabelece a pessoa. Então, o versículo 4 desse texto, do capítulo 18, diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Então, dentro de todo o contexto religioso que existe, tem pessoas que são de Deus lá. Perceberam? Sai dela, povo meu. Deus está dizendo. Tem alguém que está lá que precisa sair. Tem alguém que está lá que pertence a Deus. Deus quer mudar, quer restaurar. Deus quer fazer uma grande obra, mas é preciso tomar uma atitude. Hoje é uma noite oportuna de todos nós refletir. Antigamente, a gente dizia para a pessoa assim, evangelizava a pessoa e dizia assim: procura uma igreja perto da sua casa. Nós não podemos fazer isso mais, porque existe igreja, e agora eu estou falando do meio evangélico, viu? Que estão corrompidas. É o meio evangélico que eu estou falando agora. Estão corrompidas e não estão fazendo aquilo que a Bíblia orienta. Então não adianta mandar a pessoa procurar esse tipo de igreja. Procure uma igreja bíblica, que ensine a palavra de Deus como ela é. Não indique a igreja, qualquer igreja para as pessoas. Não faça isso. Se você conhece uma igreja bíblica fora, talvez você converse com alguém de outra cidade e a pessoa te pergunta: qual igreja você me indicaria? Indique uma igreja bíblica, que pregue a palavra de Deus e que realmente viva o que a palavra de Deus ensine. Porque senão é melhor que a pessoa fique em casa. A grande verdade é essa. Porque ela não vai aprender nada, ela não vai entender o plano da salvação, e ela provavelmente ela vai caminhar no rumo da perdição. E se eu indicar uma igreja para alguém, que essa igreja não ensina o que está na Bíblia também, eu também sou responsável. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que nós somos o atalaia, e nós temos que advertir, nós temos que alertar a pessoa do perigo. Já pensou, irmãos? Está aqui vamos passar ali. Eu sei que tem um leão ali na esquina, ou um urso. Aí eu digo para a pessoa: vai por ali, pode passar ali. O que é que eu estou fazendo? Estou enviando a pessoa para que ela seja morta. Então, aconselhe da maneira correta. Diga para a pessoa: procure uma igreja bíblica, cristocêntrica, que ensine o Evangelho como ele é. Porque Deus há de julgar a grande Babilônia, e todo o sistema religioso caído no mundo, que não estiver pautado na Escritura, vai cair. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esta noite,